Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. Finalmente saiu o edital do Coltec, né, amiguinhos? Amigos, eu fiquei assim, ó, o aluno veio me falar que tinha saído, que eu estava procurando esse edital e nunca que saía, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho. Vou dar uma resumida aqui nos tópicos principais do edital do Coltec com vocês, ok? Aconselho fortemente que você leia o edital, principalmente se você for um aluno que vai pedir isenção de taxa ou tem alguma necessidade especial que precisa ser comprovada, porque aí, gente, são coisas que, né, você tem que ver aí como é que você vai fazer para poder garantir seu direito, tá? Vamos começar pelas datas, não é? Olha só, do dia 19 a 21 de setembro é para quem vai pedir, né, isenção da taxa na internet. E aí, dia 22 começa o início das inscrições, tá bom? Aí você vai ter a divulgação do resultado para quem pediu isenção da taxa aqui no dia 27, e dia 29 será a data final para recurso e etc, tá bom? Aí aqui, ó, dia 3 de outubro tem a disponibilização das respostas dos recursos da isenção. E aí, dia 13 de outubro é o término da inscrição via internet. Então, você tem de 22 de setembro a 13 de outubro para se inscrever, tá bom? Dia 14, data final para o pagamento do boleto, certo? Ok, dia 20, aqui a gente vai ter término do prazo da reclamação de inscrição, data final, etc. e tal. A prova vai ser realizada no dia 27 de novembro de 2022. Então, vai ser um domingo, né? Um mês depois da prova do Cefet. Vocês vão ter bastante tempo depois de ter feito a prova do Cefet, fazer um intensivão aí do Coltec, né? Então, fiquem espertinhos. Claro que vai rolar revisão aqui no meu canal. Eu sempre faço. Na quinta-feira, que antecede a prova, eu faço uma mega revisão. Então, você já fica, ó, cabreiro. Vai lembrando, deixa o sino de notificações ativado e me segue lá no Instagram para você não perder, né? Já pensou? Vai perder um negócio desse, meu irmão? Oxi! Na segunda-feira, né, dia 28, que depois da prova já sai o gabarito da prova, né? E dia 30 é a data final para interpor recurso quanto à prova e o gabarito. Olha só, o que acontece? Assim que a prova pinga no site, eu já dou um jeito de corrigir com vocês aqui a parte de matemática para caso haja alguma coisa ali mal contada, se alguém quiser entrar com recurso, vocês sabem que é possível, né? A prova aceita. O recurso eu não sei como é que faz, isso eu nunca fiz, tá, gente? Mas caso aconteça de alguma questão ter ficado ambígua, algum erro ali, vocês têm o direito de entrar com pedido de recurso. Então, por isso que é muito importante, na segunda-feira, depois da prova, vocês deixam o sino de notificação ativado, porque eu sempre corrijo. Às vezes os alunos me mandam foto, quando é prova que devolve o caderno, eu faço no próprio dia da prova, né? Se eu tiver de bobeira ali, eu já faço, entendeu? Sempre trazendo para vocês esse conteúdo em primeira mão, para caso você tenha necessidade aí de entrar com recurso. E aí, finalmente, no dia 7 de dezembro, eles disponibilizam a resposta do recurso, a divulgação do gabarito e a divulgação do resultado final oficial, beleza? Aqui, ó, no anexo 2, você vai ver as modalidades de vaga. Por exemplo, pessoas com deficiência autodeclarados, negros, pretos ou pardos, indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5, um salário mínimo e meio, certo? Então, você vai dar uma lida para ver em qual modalidade aqui você se encaixa, né? Então, são 5, vai até a 5.0 a modalidade aqui, para você ver aí, né, se você tem algum direito, algum bônus, alguma coisa com relação a isso. Uma dica importante que eu vou te dar é o seguinte: você que tem carteira de identidade infantil, dá um jeito de tirar a sua carteira de identidade, né, com a foto mais atualizada, o mais rápido possível, porque às vezes costuma dar encrenca, tá? Então, se você tem carteira infantil, faça isso. Outra coisa, você tem que fazer a inscrição com os seus dados, porque uma mãe me perguntou sobre CPF, eu acho que a menina não tinha CPF, alguma coisa, você tem que fazer com os seus dados, tá? Então, se você não tiver CPF, enfim, se não me engano, você tira aí nos correios, tá? Dá uma pesquisadinha no Google aí e vê, porque você vai precisar dos documentos, né? Então, se você não tem algum documento, você precisa organizar esse corre aí, tá, amiguinhos? Uma importante coisa a se saber é o valor, né, de R$100 da taxa. Gente, eu não lembro do Cefet, se é 80 ou se é 100 também. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É 80, né, do Cefet, né? Então, às vezes a pessoa tem direito aí à isenção da taxa, então fiquem espertos, né? Porque
toda hora 80 daqui, 100 dali, enfim. Como eu sempre falo para vocês, é bom a gente fazer o máximo de colégios possíveis. Então, se você tem direito à isenção, já providencia tudo que é necessário, porque deve ser uma coisa bem similar de uma prova com a outra, para você poder fazer mais colégios e ter vários planos A, B, C, D, E, F, G, até a letra Z do alfabeto. O Coltec, ele conta com 5 cursos, né? Tem o Eletrônica, Desenvolvimento de Sistema, Automação Industrial, Análises Clínicas e o Técnico em Química, certo? Metade das vagas é para ampla e metade é para vagas reservadas. Olha só para vocês verem, o Coltec, ele tem esse curso aqui, só uma curiosidade, né, de análises clínicas, que é uma coisa mais voltada para a biologia, digamos assim, né? Porque alguns alunos falam, mas o Cefet só tem curso de matemática, embora tenha hospedagem, enfim, outros cursos menos matemáticos, digamos assim. Então, o Coltec, ele aí é uma opção razoável, digamos assim, para quem quer a área de biológicas, né? Bem legal aqui essa possibilidade que vocês têm. Eu não posso opinar quanto a se é concorrido, se não é. Eu não fico, gente, pesquisando essas coisas. Meu negócio é fazer prova de matemática desses concursos. Mas o nosso grupo do WhatsApp, os alunos, eles conseguem sempre, né, as listas com a concorrência dos anos anteriores, nota de corte e tal. Então, se você quer especular essas coisas aí antes de escolher sua vaga, entra no grupo, eu sempre deixo a descrição aqui embaixo, para você poder interagir com outros alunos que estão fazendo o mesmo corre que você, certo? É bom que você já faz uma amizade, já cria amizade ali no grupo, todo mundo passa, vai ser coleguinha lá no Coltec, imagina? Então, basicamente, é isso, né? Eu acho que eu não estou esquecendo de nada, as coisas mais importantes, porque aí tem coisa, gente, que ela é pessoal, tipo assim, é você que vai ter que olhar, porque é um caso muito específico, né? Sobre eliminação, critério de desclassificação, são coisas muito óbvias, né? Coisas que você não deve fazer, enfim, comporte-se bem, né? Vamos falar de matemática, então? Porque aí a gente não rende muito o assunto. Antes de falar de matemática, primeiro é bom que vocês saibam das obras, né, literárias que vão cair no Coltec. É mais do que no Cefet, né? Cefet, se não me engano, é o livro Capitães de Areia. Então, vou ler aqui com vocês as obras do Coltec. Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Seleção de Contos, de Júlia Lopes de Almeida. Ânsia Eterna, A Coalha. A Rosa Branca, O Caso de Ruth, In Extremis, sei lá, deve ser alguma coisa em latim, né? Seleção de Crônicas, de Carlos Drummond de Andrade. Como Recomecei a Escrever, Viúva Loura, Margarida, Viagem a Paris, Caso do Arroz, Serás Ministro e Recalcitrante. O Navio Negreiro, de Castro Alves, e letra das canções indicadas. Eu tinha visto aqui, achei fenomenal, né? Maravilhosas essas músicas. Clube da Esquina 2. O Trem Azul, Paisagem da Janela e Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Maravilhosas essas músicas que vão cair aí no Coltec. É bom vocês já irem ouvindo e já deixando essa música incorporar, porque são obras de arte, né, amiguinhos? Então, aqui tem algumas observações, vocês vão ler depois, né? Que vocês não vão ficar só vendo o meu vídeo e achar que eu vou falar tudo que está nesse edital de 21 páginas, né, amiguinhos? Pelo amor de Deus. Ao contrário do Cefet, o Coltec vai cair as outras matérias, assim, é o que eu tinha falado com vocês, né? Muitos de vocês falam, vou parar de estudar história, geografia, não sei o que. Eu falei, gente, o Cefet é de um jeito, o Coltec, as outras provas não necessariamente. Então, vai sim cair, né? Ciências naturais, ó, História do Brasil, Geografia, enfim, vai cair todas as matérias. Não vai cair só português e matemática, não. Beleza? Agora, sobre matemática, que é minha praia, é o que eu posso falar com conhecimento de causa, é o seguinte. Eu vou ler com vocês os tópicos, mas eu já falei que isso não é efetivo. Tá? Linguagem básica de conjuntos, pertinência, inclusão, igualdade, reunião, interseção, diferença. Você saber diagramas de Venn, né? Saber os símbolos e tudo e tal. Conjuntos numéricos, fazer conta, tá bom? Operações, olha lá, ó, reta numérica, saber, né, quando um número é maior do que o outro, uma fração é maior do que a outra. Propriedades específicas, por exemplo, você saber trabalhar com radicais, com expoentes, etc. e tal. Sistema de unidade de medida, saber trabalhar com metro quadrado, centímetro quadrado, metro cúbico, volume, tempo, razão e proporção, regra de 3, né, gente? Proporcionalidade direta e inversa, juros simples, juros e descontos simples, como eu já falei com vocês, não fica nessa noia de juros compostos. Cálculo algébrico,
que é saber trabalhar com fatoração, polinômios, enfim, né, produtos notáveis, equações e inequações, tanto do primeiro quanto do segundo, as raízes, os produtos de polinômio, desigualdades, que é inequação, né, do primeiro grau, e sistemas de equações do primeiro e do segundo grau. Então, isso aqui pode cair tanto a forma gráfica quanto um probleminha para você resolver. A geometria, elementos primitivos, ponto, reta, plano, retas perpendiculares, o teorema de Tales, o teorema de Pitágoras também, com toda certeza, né? Congruência e semelhança de triângulos, circunferência, círculo, relações métricas e trigonométricas em triângulos, retângulos, áreas de polígonos e de círculos. Funções, olha, função é a parte mais gráfica, né, das equações. Então, saber o vértice, aquela coisa toda, plano cartesiano, noções de estatística, média, percentis, interpretação de dados por meio de gráfico e noções de raciocínio lógico. Quando eu falo sobre o edital ele é muito amplo, né? Então ali, gente, aquilo ali está resumindo tudo. Pode cair qualquer coisa, né, que você já estudou na escola. Como que a gente estuda, então, matemática para o Coltec, no caso específico? Primeiro, claro, ver as provas antigas é sempre uma maneira excepcional de estudar, porque assim você conhece o estilo da banca examinadora, né? O tipo de questão que eles fazem, etc. e tal. A prova do Coltec, ela tem uma diferencinha com relação à do Cefet, que ela tem mais texto, ela gosta muito de gráfico, de interpretação de texto, tipo assim. O Cefet eu sempre achei mais direto, mas do ano passado para cá, inclusive, eu acho até que mudou um pouco, ficou mais parecido com o Enem e com o Coltec. Mas o Coltec, ele é assim, ele te dá uma frase que tem uma pegadinha ali no meio. São questões mais bem elaboradas com relação ao português. Tem casca de banana para você escorregar ali, sabe? Não é tipo assim, quanto que é 10% de 100? Não é isso, entendeu? Ele vai te dar um texto que vai confundir sua mente. Basicamente, a prova do Coltec é assim. O Coltec, tanto o Coltec quanto o Cefet, eu separo por grandes temas. Eu vou mostrar para vocês os temas que eu falei assim, não, isso aqui cai muito no Coltec. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bem, para quem faz o meu curso, já sabe como que eu gosto de fazer essa separação. Eu gosto de separar as provas por assunto e não por prova. Por quê? Se você pegar a prova do ano passado, vai ter caído questões ali de diversos assuntos. Então, o que eu faço é uma triagem, eu pego todas as provas e falo, isso é desse assunto, isso é desse assunto, isso é desse assunto. Assim a gente consegue olhar a prova de cima e ver o que de fato mais cai, né? E, enfim, por exemplo, o assunto que mais cai, com toda certeza, no Coltec é regra de 3, porcentagens, gráficos, leitura e interpretação da informação, né? Então, esse aqui é o principal assunto do Coltec. Então, está vendo aqui a extensão do arquivo? É bem maior. Em segundo lugar, continhas. Continhas é o quê? Saber trabalhar operações matemáticas básicas com expoente, expressões algébricas, o que mais? Tá vendo assim, ó, questão desse tipo, né, que é questão de fazer continha mesmo, probleminhas e tal. Enfim, gente, esse tipo, aqui, ó, isso é raciocínio lógico, que estava escrito lá, né? Claro que eu coloco as coisas mais ou menos dentro de um contexto mais generalista, né? Charadinhas numéricas, que é coisa de interpretação de texto mesmo, você tem que interpretar, né? Então, esse tema também é muito recorrente na prova do Coltec. Em geometria, a coisa que mais cai é triângulos, tá vendo aqui, ó? Triângulos e, claro, depois disso, circunferências. O Cefet, ele não é tão maluco, alucinado, doente com cálculo algébrico igual o Cefet, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? O Cefet, gente, pelo menos eu vou falar de antes do ano de 2022, que 2022 é um ano atípico do Cefet. Nós não temos bagagem para falar se 2023 vai ser igual ao 2022 ou se 2023 tudo vai voltar a ser como era antes, né? Porque o Cefet ama uma matemática mais, digamos assim, simbólica. O que eu quero dizer com isso é x, y, z no Cefet, tá? O Coltec, ele vai falar mais palavras e tal, você vai ter que interpretar mais texto, é uma vibe mais Enem. Não que eu acho o Coltec fácil, inclusive eu acho o Coltec mais difícil do que o Cefet. Mas o Cefet, eu sempre achei ele mais diretão. É tipo assim, não leva para jantar, sabe? Faz isso. O Coltec, ele floreia um pouco mais e, devido à interpretação de texto, as pegadinhas, eu acho a prova um pouquinho mais difícil, digamos assim. Porém, né, a gente não pode falar muita coisa sobre comparação do Cefet daqui para frente, porque teve uma coisa muito atípica, né? O Coltec,
nos 2 últimos anos, devido à pandemia, foram provas mais simples do que costumavam ser antes do cenário pandêmico, né? Então, o que eu aconselho você a fazer? Eu sempre aconselho a estudar por todas as provas. No Coltec, nós temos provas de 2009 até 2022. Nunca deixou de fazer prova para o Coltec. Então, nós temos 14 provas só do Coltec. Cada prova tinha 15 questões antigamente, né? Agora está vindo com 10. Deixa eu até conferir se vão ser 10 questões esse ano. Aqui, ó, são 15 questões de matemática. Então, a prova está voltando a ter aquele perfil que ela tinha antes, né? Ciências naturais, gente, aqui engloba física, química e biologia, tá bom? E geografia tem 6, história tem 6, é isso. Sempre foi assim, tá? Ano passado e ano retrasado foram 10 questões de matemática por causa da pandemia. Mas agora voltou ao normal, 15 com peso 2. Tá vendo ali, ó? Matemática tem maior peso na prova do Coltec, assim como o português. Além de terem mais questões, elas têm mais peso. Então, são matérias que vocês precisam focar mais, tá bom? Então, como eu estava explicando, no meu curso, eu resolvo todas as questões estrategicamente separadas por assunto. E aí, como eu estou falando para vocês, o curso é interessante por quê? Porque ele vem com a parte do Cefet, do Coltec e do Colune, e aí essas provas, né, algumas elas têm menos questões de um assunto e mais do outro, mas como a gente não pode prever o futuro e a gente não pode trabalhar assim, o Cefet, o Coltec cai regra de 3, eu vou estudar só regra de 3. Claro que não, né? Você não é maluco, você vai estudar tudo porque você não vai pôr sua vaga em xeque. A partir do momento que você está aqui pesquisando com antecedência, eu estou te explicando como é que estuda. Você sempre vai estudar se preparando para o pior e fazendo o máximo possível. Então, por isso que no meu curso eu faço essa separação, tanto por assunto quanto por colégios. Então, alguns colégios, por exemplo, o Cefet. O Cefet é excelente para você pegar questões de função. O Cefet ama função, ele ama álgebra, essa parte algébrica de cálculo... cálculo algébrico, mesmo produto notável, fatoração. Então, o Coltec, ele deixa um pouco a desejar, cai um pouco menos isso. Então, quando você está estudando, você vai pegar as questões do Cefet para fazer, para não ver pouca questão. Porque não interessa se cai muito ou se cai pouco no Coltec. Se cair uma questão e não souber fazer, acabou, filho. Entendeu? Você não pode pensar assim, nunca cai, eu não vou estudar. Não, você vai estudar por tudo, para você estar preparado para todos, tá bom? É sério, porque senão vem aluno que, tipo, você vai fazer só uma das provas e vê só aquela. Por exemplo, o Colune só tem 10 questões desde sempre em cada prova. E tem menos provas no site. Tanto é que, se você olhar no site do Colune, só tem de 2013 para frente. Eu ainda consegui mais 2 provas mais antigas para ter um pouco mais de bagagem para o curso. Do Colune, eu fiz um trabalho de detetive, eu consegui mais prova. Agora pensa, se de 2011 até 2022, na prova do Colune, estudar 12 provas, 120 questões, é suficiente para você estudar para o concurso do Colune, se você está estudando por questões? Não dá, gente. Tem que ver questões de outros colégios para você ter mais bagagem. Tá? Então, para com esse negócio de achar que você tem o direito de estudar só pelo seu. Então, é por isso que eu sempre falo, não dá só para ler o edital para estudar. A gente tem que estudar dentro das questões para ver as especificidades das pegadinhas e dos temas que de fato caem. Porque tem muito assunto que às vezes está escrito muito ali no edital, né? Você não sabe o que cai menos, o que cai mais, enfim. Você tem que conhecer as provas. É a prova antiga que ela te fala de fato o que cai, certo? Então, basicamente é isso. Deixa o sino de notificações ativado, que sempre tiver alguma notícia, né? E me siga no Instagram também, para você ficar sabendo, sempre em primeira mão, não deixe para a última hora não, tá, amigos? É claro que tem coisa ali no edital que eu não li, que eu esqueci de mencionar, né? Dá uma olhada nesse edital, vê se o seu caso tem alguma especificidade, para você não chegar com a calça curta no dia da prova, pelo amor de Deus, tá? Seja precavido, afinal de contas, se você vai fazer Coltec, provavelmente você é mineiro, mineiro não perde o trem não, meu filho. Pelo amor de Deus, honre os seus ancestrais. Mas é isso, então, eu vou ficar por aqui, vejo vocês nas próximas, tá? Lembre-se que aqui nesse canal você vai ver muita dica de matemática para todos os colégios técnicos aí, né? Muito focado aqui em Minas, mas para qualquer pessoa do Brasil, porque as provas aqui, menino, você tá doido, viu? O nível aqui é elite. Você tá falando é da elite.